dando novidade pra caramba aí. Agora com um horário novo, um horário padrão, um horário único. 3 vídeos por semana, às segundas, às quartas e aos sábados. Todos esses dias, às 7 horas da noite. Tem muita coisa legal vindo aí. Vou deixar vocês curiosos. Oi, seja bem-vindo ao nosso canal Bibliologia, onde a gente vai comentar e conhecer um pouquinho mais sobre esse livro maravilhoso que é a Bíblia Sagrada. E se você gostar desse vídeo, não deixe de compartilhar com um amigo, também de curtir e comentar para ajudar a gente na divulgação. Também não deixe de se inscrever e ativar o sininho para receber notificações de vídeos novos, tá bom? Meu nome é Juliana e hoje nós vamos refletir sobre o capítulo 42 do livro de Gênesis, que é quando os irmãos de José vão ao Egito buscar comida, quando eles vão se reencontrar de novo depois de muitos anos. A história tá bem legal. Bom, no capítulo anterior nós vimos que todas as terras estavam passando por um momento de muita fome, que isso havia inclusive sido profetizado para José e ele havia preparado todo o Egito para ter comida durante esse período e então todas as terras estavam indo ao Egito em busca de comida. E lá em Canaã também estava tendo bastante fome, Jacó soube que no Egito tinha comida e pediu que seus filhos fossem até lá para buscarem comida. Só que ele falou: eu quero que somente vocês vão e Benjamim não, porque eu não quero de novo perder mais um filho. Bom, como a gente sabe, José era o governador do Egito nesse tempo e ele que estava ali administrando e vendendo os mantimentos para as pessoas de outros lugares que estavam vindo ali buscar comida. E quando os irmãos de José chegaram e se encontraram com ele, eles não reconheceram José. Quando eles haviam vendido José lá atrás como escravo, José tinha apenas 17 anos e agora ele era um homem. Além disso, ele estava vestido diferente, afinal ele era o governador do Egito e estava falando com as pessoas através de intérprete. Então eles não reconheceram e tinha passado ali também mais de 20 anos. Mas José os reconheceu e num primeiro momento ele começou a tratá-los ali com um pouco de aspereza. E aí quando seus irmãos o encontraram, eles se prostraram, encostaram o rosto em terra, em sinal de respeito, em sinal de submissão. E José imediatamente se lembrou daqueles sonhos que ele tinha com os irmãos, lembra? Se você não sabe que sonhos são esses ou não se lembra, esses sonhos estão relatados no capítulo 37 de Gênesis, você pode ler na sua Bíblia ou voltar a alguns vídeos, porque aqui no canal conta a respeito desse sonho também, tá bom? Então, José se lembrou do sonho que havia tido e neste momento ele começou ali a resolver testar os seus irmãos e os acusou de serem espias. E essa era uma acusação razoável, porque naquela época havia uma relação tensa entre as terras de Canaã, Síria e Egito. Então José foi e falou: vocês são espias, vocês vieram aqui espiar a terra. E os irmãos dele passaram a se defender e falaram: não, nós não somos espias, nós viemos aqui apenas buscar comida. Somos todos filhos de um mesmo pai, nós somos em 2 irmãos, o mais novo ficou com o nosso pai e já não existe mais. E José continuou mantendo a sua postura: não, vocês são espias, por causa disso eu vou prender vocês por 3 dias. E por 3 dias os irmãos de José ficaram presos. No terceiro dia, José chegou nos seus irmãos e falou assim: olha só, eu vou dar a chance de vocês provarem que estão falando a verdade. Eu quero que um de vocês fique aqui como prisioneiro e os outros voltem para a terra do pai de vocês, levem a comida que vocês vieram buscar e tragam para mim o irmão mais novo de vocês. E aí eu vou saber que vocês estão falando a verdade e vou libertar o irmão que ficar aqui como prisioneiro. Nesse momento, os irmãos de José ficaram muito chateados e eles começaram a murmurar ali entre eles e começaram a falar: olha, isso que está acontecendo com a gente é por causa do que nós fizemos com o nosso irmão José. Nós vimos a angústia dele, mesmo assim nós fomos lá e vendemos ele como escravo. Quando eles falaram isso, eles não sabiam que José estava compreendendo o que eles estavam falando, porque José só falava com eles através de intérprete. E naquele momento,
José percebeu uma mudança de comportamento em seus irmãos, percebeu que eles se sentiam culpados pelo que haviam feito com ele. E aí ele foi tomado por um turbilhão de emoções, foi aberto ali um possível caminho para a reconciliação e José não aguentou e se retirou para chorar. Depois José retornou e escolheu Simeão para ficar como prisioneiro entre eles. Isso porque ele meio que responsabilizava Simeão por ter sido vendido como escravo pelos irmãos, porque Rúben, que era o irmão mais velho, no momento em que ele foi vendido, havia se retirado, ele havia saído, e Simeão era o segundo irmão mais velho, ou seja, ele era ali o responsável pelas decisões que os irmãos estavam tomando. Por isso José escolheu ele para ficar como prisioneiro no Egito. Depois disso, José deu ordens para que enchessem os sacos deles com mantimentos e que devolvessem o dinheiro deles, colocando na boca do saco de cada um. E quando eles foram embora, no momento em que um deles foi alimentar com pasto o seu jumento, ele percebeu que o dinheiro que ele havia levado para comprar o mantimento estava ali. E aí todos eles abriram os sacos, perceberam que o dinheiro havia voltado e ficaram atemorizados. Quando eles voltaram então para Canaã, eles foram conversar com Jacó e relataram tudo o que havia acontecido, em como o governador do Egito os havia tratado, os acusado como espias e que eles haviam ficado com Simeão como prisioneiro e que eles deveriam levar Benjamim para que Simeão pudesse ser liberto. Nesse momento, Jacó entrou em pânico, ele ficou muito chateado, ele não queria mandar Benjamim. Eu gostaria de ler com vocês o que ele disse no verso 36. Então Jacó, seu pai, disse-lhes: Tende-me desfilhado. José já não existe e Simeão não está aqui. Agora levareis a Benjamim? Todas essas coisas vieram sobre mim. Então, numa atitude desesperada, Rúben falou para ele: Olha, pai, eu garanto que eu vou trazer de volta para você Simeão e Benjamim. Se isso não acontecer, você pode matar os meus 2 filhos. Rúben realmente falou isso numa situação muito desesperada. Ele viu o sofrimento do pai dele. O capítulo aqui finaliza com Jacó bastante resistente em mandar Benjamim, por medo do que poderia acontecer com ele, por medo de perdê-lo. Eu já falei aqui que a história de José é uma história que eu acho muito bonita, é uma história que me traz bastante reflexão, assim como outras histórias da Bíblia também. E é interessante a gente notar que aqui a gente vê um José um pouco diferente do que a gente estava acostumado nos capítulos anteriores, que era um José mais submisso, um José que aguentava as injustiças, sempre calado, sempre naquela postura de servidão e submissão. Quando ele encontra com seus irmãos, ele é tomado de um turbilhão de emoções, ele tem contato de novo com o seu passado, contato de novo com a sua história de dor, com a sua história de sofrimento, e aquilo mexe muito com ele. E aí ele tem essa postura diferente de ficar mais arredio, mais áspero, parece até que ele está querendo se vingar dos seus irmãos, porque ele fica ali testando eles, né? Mas ao perceber que eles se sentiam culpados, que eles haviam se arrependido, aquilo mexeu bastante com as emoções de José, porque ele percebeu que seus irmãos poderiam ter mudado, abrindo ali uma porta para a reconciliação. A gente não pode ignorar que os irmãos de José realmente foram muito cruéis com ele. Realmente deve ter sido muito difícil para ele enfrentar todo aquele momento, toda aquela história de novo, ter que encarar de novo a sua dor depois de tantos anos. Só que Deus, desde o início, estava conduzindo todas as coisas para abrir esse caminho para a reconciliação de todos eles. Eu não sei se você já passou por uma situação similar à de José, em que mesmo sem ter culpa, alguém tenha te trazido muita dor, tenha te feito muito mal, tenha te trazido muito sofrimento, podendo ser uma pessoa desconhecida, ou um amigo, ou até mesmo um familiar, tornando o perdão uma coisa muito difícil. Eu gostaria de te convidar para refletir na história de José e também para levar essa sua dor, esse seu sofrimento a Deus em oração, para que Ele possa te libertar dela, da dor, do sofrimento, e também para que Ele possa trazer uma paz para o seu coração que só Ele pode dar. Aqui a gente finaliza a história de hoje, mas a história de José ainda não acabou e eu gostaria de te convidar para continuar conhecendo mais sobre essa história e sobre as lições que ela traz para a gente, assistindo os próximos vídeos do canal. Quero muito te agradecer por ter assistido até aqui, pedir mais uma vez
que, se possível, se você gostou desse vídeo, que você possa curtir, comentar, compartilhar com algum amigo e também se inscrever aqui no nosso canal, tá bom? Um grande beijo e até mais. Tchau, tchau!